Bem-vindo ao Poesia de Domingo, canal dedicado à literatura, à arte e à cultura em geral. Nosso objetivo no primeiro momento é postar todas as escolas e períodos literários, tanto da literatura brasileira quanto da literatura portuguesa, que compõem a grade curricular do ensino médio. Então, eu sugiro ao meu aluno, ao meu ex-aluno, ao meu futuro aluno, ou mesmo você que me escuta agora, vou te dar um conselho. Se inscreve no canal, que assim você recebe cada episódio postado. E gostando, dê um ok para valorizar o nosso trabalho, beleza? Mas o assunto de hoje já é século XV, humanismo em Portugal. Vem com a gente. Hoje abordaremos o segundo momento do humanismo, que seria o humanismo 2, já que num primeiro momento falamos tanto do contexto histórico no qual o humanismo está envolvido, né? A início do humanismo em Portugal, o contexto histórico da transição da Casa de Borgonha para a Casa de Avis. Nesse episódio nós vamos analisar única e exclusivamente dois fenômenos literários do período, não fenômeno no sentido de que fizeram sucesso. O que eu falo é da importância, né, que esses autores têm dentro dos estilos da época. A influência da cultura italiana, os precursores italianos, Giovanni Boccaccio com Decameron, Petrarca com sonetos, né? O Dante Alighieri com a Divina Comédia. Além disso, o contexto português, no qual a Casa de Borgonha cede lugar à Casa de Avis. Então, todos esses aspectos históricos foram abordados. E falamos também da primeira produção literária do humanismo português, que é a poesia palaciana. Na sequência, a gente vai estudar o que aconteceu na literatura portuguesa, porque no episódio 1 nós analisamos já o primeiro momento do humanismo literário em Portugal através da produção da poesia palaciana. A poesia palaciana foi, para quem não entendeu, a poesia feita no palácio, só que difícil, né? Então, o Garcia de Rezende, em 1516, resolveu editar um livro que já tínhamos a imprensa, devido ao contexto histórico do humanismo, editou um livro chamado Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. E esse Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende vai reunir quase 1000 poemas, 880. O Gil Vicente, que a gente vai falar dele agora, também pertenceu ao Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Então, o humanismo, ele começou com a poesia palaciana, ele vai seguir com o estudo que nós temos agora das crônicas historiográficas de Fernão Lopes, né, que a gente vai falar agora. Além das crônicas historiográficas de Fernão Lopes, nós temos aqui aquele que eu posso dizer que seria a cereja do bolo. Quem que é ele? É lógico que é o teatro medieval popular de Gil Vicente. Então, quando nós observamos com atenção o humanismo português, ele tem o Gil Vicente como sendo sua figura central, mas não podemos expressar nem poesia palaciana, que é o surgimento da poesia em Portugal, nem tampouco as crônicas historiográficas, porque o Fernão Lopes é considerado o primeiro prosador de Portugal. Então vamos falar nisso aqui rapidinho, porque quando eu analiso o humanismo, eu tenho aqui no Fernão Lopes como sendo meu próximo estudo, já que eu já fiz o estudo da poesia palaciana. Não se sabe exatamente, né, quando o Fernão Lopes nasceu, quando o Fernão Lopes morreu efetivamente, com precisão. Nós temos essas incógnitas, né? Normalmente é engraçado falar nisso, porque a gente estuda aquele que é conhecido como o pai da historiografia portuguesa e não deixou ali a sua história para contar de forma mais definida. Mas há várias versões. Fernão Lopes foi uma espécie de tabelião geral, porque o tabelião específico só pode lavrar documentos em determinado lugar do território português, o geral não. Então isso já mostra que o Fernão Lopes já tinha um certo acesso ali à realeza. Nasceu por volta final do século XIV, que é o ano de 1380. Morreu por volta de 1460. Lembrando que o cargo como cronista-mor da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo, ele assume o cargo em 1434, tentando ficar no cargo. Ele vai ficar por 20 anos, até 54, quando ele seria, portanto, substituído devido à sua avançada idade. Então, quando pensamos, né, nesse autor, ele vai ser um autor que é simplesmente o pai da historiografia portuguesa, gente. Ele é considerado o Heródoto português, olhem vocês.
portuguesa. O Heródoto é o pai da historiografia, ele é o pai da historiografia portuguesa. E é também, em função disso, considerado o primeiro grande prosador português, pois unifica a grafia do português médio. A saber aqui é importante, porque a evolução da língua portuguesa, que foi apresentada no Trovadorismo 1, que vocês podem ter referência a esse episódio no link que está logo acima, nós sabemos que traz lá o galego português. Agora não, o humanismo é o português médio. E um dos personagens importantes dentro da consolidação da língua também é esse cara. O Fernão Lopes, pelo fato de ocupar um cargo de destaque, que ele começa a produzir as crônicas, portanto, porque em 1418 sabemos que ele foi chamado para ser o guarda-mor da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo. É o arquivista. Em 1434, cronista-mor da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo. Sendo assim, começa a produção das crônicas. E as crônicas ele vai deixar cerca de 10 crônicas, só que 3 chegaram aos dias atuais. Então, a importância dele é que ele acabou por fundar, vamos dar um exemplo, uma certa norma, uma certa noção de como que você deve proceder, porque Portugal, a gente não pode esquecer que ao norte se grafa de um jeito, ao sul se grafa de outro, e quando esse sujeito aparece, ele vai contribuir para isso, para a unificação do idioma. E pouco se sabe a figura de Fernão Lopes, inclusive a sua imagem. Essa aqui é uma imagem que se atribui ao prosador, né? Que seria ali o cronista-mor da Biblioteca da Torre do Tombo. Antes disso, o arquivista-mor da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo. E essas crônicas, né, elas são Crônicas del Rei Dom Pedro, Crônicas del Rei Dom Fernando e Crônicas del Rei Dom João. Gente, importante a falar aqui. No primeiro episódio, referente ao humanismo, quando falamos da Revolução de Avis, nós falamos já da história do Dom Fernando. Dom Fernando é o último rei, né, da Casa de Borgonha. O Dom Pedro é o que antecede ao mesmo. A partir de então, a terceira crônica que ele cita aqui, que é Crônica del Rei Dom João, o Dom João é o primeiro rei da Casa de Avis. Aquilo que nós contamos lá na história da Revolução de Avis. Agora, eu não falei do primeiro, que é a crônica que está ali primeira, que é a Crônica del Rei Dom Pedro. E é, diga-se de passagem, a cereja do bolo aqui para a gente citar. A história de Dom Pedro I de Portugal, que é o Dom Pedro I de Portugal, por favor, não confunda, não tem nada a ver com o nosso, tá? É o Dom Pedro, né? Dom Pedro I de Portugal está lá atrás, século XIV. Dom Pedro I do Brasil está um pouquinho à frente, 19. Então vamos falar dele depois. Vai ter episódio falando Dom Pedro I do Brasil também. Mas por enquanto, como combinado, nós temos que abordar a base, portanto, esse estofo de toda a parte teórica da literatura portuguesa para poder entender a cultura brasileira. A verdade é essa. Sabendo disso, voltando aqui ao assunto, nós temos nessas 3 crônicas que chegaram aos dias de hoje, Crônicas del Rei Dom Pedro, Crônicas del Rei Dom Fernando e Crônicas del Rei Dom João, como vocês podem perceber aqui nesse livro que eu tenho, que está um pouquinho velho, acho que é da época, viu? Se bobear é da época, né? É assim, ó, é lógico, né? Que essas crônicas, elas foram escritas, reescritas, e nós temos na Crônica del Rei Dom Pedro, talvez aqui a cereja do bolo. O Dom Pedro, ele vai trazer uma história bastante famosa em Portugal, que é essa aqui, ó, a tragédia da senhorita Dona Inês de Castro. Tá? Dessas 3 crônicas apresentadas, a Crônica del Rei Dom Fernando, aquele, né, teve como esposa a Dona Leonor Teles, que não era lá aquela flor de pessoa, muito pelo contrário, né? E a Dona Leonor Teles, após ela se mancomunar com um estrangeiro, ela vai descontentar os setores da nobreza feudal e a burguesia portuguesa, ocasionando a Revolução de Avis, que fez essa transição. A transição da Casa de Borgonha para a Casa de Avis, que ocorre ali entre as Crônicas del Rei Dom Fernando, que é o último monarca da Casa de Borgonha, com a Crônica del Rei Dom João I, que é o primeiro monarca da Casa de Avis. Sabemos que a Revolução de Avis ocorre de 1383 a 1385. Essa revolta, ela começa de uma forma bastante peculiar, porque quando morre o Dom Fernando, como vocês estão vendo, a Dona Leonor Teles iria assumir, portanto, como regente, até que no dia 14 de agosto de 1385, tropas estrangeiras tentam invadir Portugal, não conseguem, porque o Dom Nuno Álvares Pereira, que é o condestável do exército, ele vai interferir.
A partir de então, nós teremos a nomeação, vamos colocar a aclamação, por assim dizer, de Dom João I, que é o mestre militar da Ordem de Aviso. O detalhe que Dom João I, ele era irmão bastardo de Dom Fernando, porque esse cara aqui é filho bastardo de Dom Pedro, tá? Então, Dom Pedro I de Portugal, ele teve com Dona Inês de Castro um filho também chamado Dom João. Mas esse Dom João não tem nada a ver com esse Dom João I, é outro cara, a história dele é completamente adversa. No entanto, quando observamos, esse Dom João aqui, ele é filho bastardo de Pedro, assim como Dom Fernando era filho legítimo de Dom Pedro. Por isso que ele assume dando vazão a uma segunda casa real. Mas nós não falamos da figura central desse primeiro personagem aqui, que é o Dom Pedro I de Portugal. Dom Pedro de Portugal é uma figura icônica, tá? A história de Dom Pedro, ela pode ser contada de uma forma bastante resumida. Dom Pedro de Portugal, ele foi filho de Dom Afonso IV, foi filho de Dom Diniz. Dom Diniz era rei trovador. No episódio 2 do trovadorismo, falamos dele. Dom Diniz era rei trovador, teve filho, Dom Afonso IV, que assumiu o poder. Agora quem está no poder, Dom Afonso IV, só que seu filho príncipe, Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I de Portugal, que é essa primeira história que eu estou contando. Dom Pedro de Portugal, Dom Pedro I de Portugal, foi casado com Dona Constança Manuela, aqueles casamentos feitos por interesse, que não tem muito amor, né, ou ausência total dele, aquela coisa toda. No entanto, essa mesma Dona Constança Manuela, prendo ali a distância do marido, que sempre fazia questão de manter distância, tinha que ir lá, né? Às vezes, como o protocolo real, talvez comparecer. Tanto é que, comparecendo ou não, vai nascer dessa história aí, vai nascer quem? Dom Fernando. Que é, como eu falei para vocês, estava ali, né, nas crônicas, que é esse cara aqui, ó. E o nosso amigo, querido príncipe Dom Pedro, assiste, né, a sua esposa, a Constança Manuel, recebeu uma nova dama de companhia no Paço. Era a Dona Inês de Castro. É lógico que só podia dar merda, né? A Dona Inês de Castro era uma moça muito bonita, de cabelos louros, aquela coisa toda, uma pessoa completamente envolvente. E o Dom Pedro I, príncipe, começa a dar em cima da Dona Inês de Castro. Adivinha no que vai dar essa história? Os dois ficaram amantes, cara. Mesmo a Dona Constança Manuel tendo chamado a Dona Inês de Castro para ser a madrinha do seu filho, tentando já, talvez pressentindo alguma coisa no ar, aquela coisa assim, né? Talvez pressentindo alguma coisa no ar, de que, antes de mais nada, algo pudesse acontecer, deixa ela chamar para a madrinha do meu filho, quem sabe como que é? E nós sabemos que isso não funcionou de nada, porque ele vai tirar ela dos focos da corte, vai levar ela para alguns lugares, ao final da história dela vai ocorrer em Coimbra. A Dona Inês de Castro e Dom Pedro tiveram um caso durante anos. Nós sabemos que dessa relação 4 filhos vão nascer. Dom Diniz, em homenagem ao avô paterno. Dom João, que não tem nada a ver com Dom João I, é outro Dom João, então Dom Pedro teve 2 Joões. Tá? Dona Beatriz e Dom Afonso. Então são 4 filhos que a Dona Inês de Castro e o Dom Pedro I de Portugal tiveram nessa relação. Essa relação, por assim dizer, dada como ilícita, ela chamava bastante atenção, porque o Dom Pedro de Portugal ele estava dando certas vantagens aos irmãos de Inês, isso descontentando uma nobreza feudal portuguesa, já um pouco mais, vamos colocar assim, territorialista, né? Olhando a questão da dimensão da história da nação, que com a Dona Inês de Castro, sendo uma estrangeira, talvez isso pudesse inclusive contribuir para que Portugal caísse sobre mãos estrangeiras. Então, tudo isso acabou sendo a gota d'água. Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro de Portugal, vendo uma pressão política se formando em torno da figura da relação do príncipe com essa estrangeira, não pensou 2 vezes, deixou o coração de pai, de avô, etc. de lado e deixou valer a coroa do rei. Determinou. 3 conselheiros, Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves, Diogo Lopes Pacheco, foram incumbidos do assunto. Eles chegariam no ano de 1355 em Coimbra, onde lá estava a Dona Inês de Castro, junto com os 4 filhos, na ausência de Dom Pedro I de Portugal, que supostamente o seu pai, Dom Afonso IV, havia mandado em missão para Aragão, que fica simplesmente do outro lado da Península Ibérica,
ele vai com esses conselheiros reais para poder julgar a Dona Inês de Castro, acusando-a de traição, porque a vida da Inês poderia ser prejudicial ao futuro de Estado português. Resultado disso, na frente dos filhos, o rei fica completamente comovido. Fato esse que é citado em inúmeros textos. Nós pegamos como exemplo as crônicas de Fernão Lopes, que estão contando essa história de forma objetiva. Luís de Camões, nos Lusíadas, vai contar. A tragédia de Antônio Ferreira, chamado Castro, vai contar também. Trovas, a morte de Dona Inês de Castro, também vai aparecer no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Então é uma história muito famosa. Até no Brasil nós encontramos referência a essa história, com Jorge de Lima. Então, quando nós pensamos na história de Dona Inês de Castro, é, antes de mais nada, uma história famosa. E ela foi, depois que o rei lava as mãos ali, deixa na mão dos conselheiros, ao que conta a história, ela seria degolada na frente dos filhos. O corpo dela depois seria levado para o mosteiro de Alcobaça, que é uma cidade que fica nas proximidades ali, e foi um dos cortejos fúnebres mais belos que nós tivemos da história. A lenda sendo criada em torno da personagem. A Dona Inês de Castro, a rainha coroada depois de morta, por assim dizer, uns apontam historicamente que o Dom Pedro teria tido um casamento secreto com a Inês, com ela ainda em vida. Outros já falam a lenda, ele teria ordenado que os súditos beijassem a mão, né, defunta. Isso tudo é lenda, de fato não aconteceu isso. Isso não aconteceu. É uma história bonita, é uma história bela, na qual o jovem príncipe Dom Pedro, após a morte da Inês, teria travado uma luta com o pai, inclusive com o apoio dos irmãos da Inês, talvez o motivo pelo qual ela tivesse sido morta, a relação de Dom Pedro com os irmãos. E nós sabemos que essa luta não vai durar muito, eles vão fazer as pazes, mas 2 anos depois, no ano de 1357, Dom Afonso IV morre, Dom Pedro assume o poder. E nessa de assumir o poder, sabe como que é, né? Tem acesso a tudo e tal. Ele manda uma carta para o Dom Pedro também, só que esse foi conhecido como o Cruel, já é outro personagem da história. Né? E ele fala, ó, é o seguinte, eu tenho aqui em Portugal pessoas, castelhanos, que você quer. Você tem em Castela portugueses que eu quero, porque os algozes da Inês estavam locados em Castela. Uma vez feito isso, nós sabemos que ele vai fazer uma troca. Qual que seria a troca? Dom Pedro de Portugal fala, Dom Pedrão de Castela, eu mando os castelhanos para aí, você manda os portugueses para cá. Dito e feito, no dia marcado foi feita a prisão. Os castelhanos presos em Portugal foram levados até a divisa e foram mortos, né, assassinados na divisa do país. E em Portugal, nós sabemos que dos 3 algozes, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, só o Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves foram presos. E Dom Pedro mandou açoitá-los até não poder mais. Depois disso, mandou eviscerá-los em praça pública. E a evisceração em praça pública é aquela coisa de você pendurar o cara arrancando as tripas do sujeito enquanto ele está vivo, imagina, né? Então, os 2 ali eviscerados em praça pública, a um foi arrancado o coração pelo peito, ao outro pelas espadas. Nem entro nos detalhes da história, porque é bem sórdida mesmo. Então foi assim que ele pôs fim aos algozes da sua Inês. O terceiro, né, o Diogo Lopes Pacheco, se mandou e, pelo que eu sei, deve estar correndo até hoje, diga-se de passagem, né? Tem outras histórias, cara, como eu falei, se eu for começar a me aprofundar aqui, a gente às vezes brinca, mas falam que esse Diogo Lopes Pacheco tentou avisar o Dom Pedro antes de ocorrer isso. Então tem outras histórias que às vezes o nosso limite de tempo não permite, correto? Mas, seguindo essa orientação, nós temos que atender a questão histórica. Esse aqui, ó, é o mosteiro da cidade de Alcobaça, que é uma cidade do interior de Portugal. Nessa igreja, nessa capela-mor, está sepultado Dom Pedro I de Portugal. Como vocês podem perceber, seu corpo está aí, né, ele vai governar de 1357 a 1367. Dom Pedro, ele morreu bem depois da Dona Inês de Castro, que morreu em 1355. No entanto, ele pede para que o seu corpo venha a ser levado ao lado da amada, como vocês podem perceber aí. A Dona Inês de Castro e o Dom Pedro estão sepultados um de frente ao outro, para que no dia do juízo final,
né, e ambos ali se levantarem, um acaba dando de cara com o outro ali. Então a Dona Inês de Castro, você vê aquela coroada rainha depois de morta, segundo a lenda, como eu disse para vocês, que se de fato não aconteceu, ela é uma figura bem icônica dentro da cultura portuguesa, beleza? Gente, pessoal, partindo dessas histórias que eu disse, nós temos que partir para as características das crônicas de Fernão Lopes. Então, a primeira seria a questão da excelência na concepção histórica, onde o texto é sempre apresentado com uma certa imparcialidade, onde nós não encontramos ali, né, nenhuma opinião por parte de quem está falando. Fernão Lopes, ele tenta ao máximo ser imparcial, não se envolvendo nos elementos apresentados. A questão da pesquisa e da investigação histórica, ela se dá pelo fato dele ter sido, aliás, o arquivista-mor da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo. Isso fez com que ele tivesse acesso a documentos. Embora falasse dos reis, ele fala do povo. Dá essa questão do regiocentrismo moderado, quer dizer, o regiocentrismo é a visão do rei no centro, ele é moderado porque ele valoriza a massa popular como agente de transformações históricas. Então, concluindo, ele vê Portugal no seu conjunto, na sua totalidade. Daí essa excelência dentro do campo de vista histórico, visão de conjunto da sociedade portuguesa. Além disso, nós não podemos esquecer que tem também a parte artística, onde, dentro das concepções dos textos em que ele escreve, ele não usa simplesmente o método histórico, ele usa, sim, o método narrativo artístico, apresentando, antes de mais nada, isso, olha, plasticidade nos ambientes, nas descrições, dramaticidade das ações, em que ele descreve, tanto ele descreve ambientes quanto ele narra fatos. Isso é importante a gente falar. Fora disso, os diálogos, né, que ele muitas vezes incorpora nos textos, é um diferencial. Aí, esse estilo sóbrio, esse estilo cuidado, esse estilo límpido, é que nós temos ele como sendo um dos personagens mais ali importantes desse período. Legal? Então, Fernão Lopes seria esse primeiro autor e nós temos que analisar o segundo, que é o Gil Vicente através do teatro medieval popular de Gil. Antes de Gil Vicente, podemos concluir que o teatro praticamente não existia. Nós não podemos esquecer que não sabemos muito sobre a vida desse que é um dos maiores teatrólogos de Portugal. Gil Vicente, além de ser autor de peças de teatro, ele foi também poeta, que colaborou com o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, que é aquele que a gente já falou aqui. Outra coisa importante, quando pensamos no Teatro Nacional Vicentino, ou Gil Vicentino, melhor dizendo, tá? Teatro Nacional Gil Vicentino, ela tem como característica essa coisa de você trazer, ele como fundador do Teatro Nacional Português. Ele é um cara polivalente, cara. Ele foi autor, ele foi diretor e ator. Ele representa isso, Por que você repetiu, professor? Teatro medieval popular? Porque nesse teatro medieval popular revela o segredo de que teatro medieval relacionado à Idade Média, aos valores teocêntricos, ao passo que popular, nós poderíamos dizer que refere-se ao outro lado da moeda, que seria o povo, portanto uma noção mais antropocêntrica. Ele é famoso como poeta teatrólogo, funda uma peça de teatro, apresenta estrutura de verso. Ainda não foi dito que a poesia dramática nada mais é do que uma peça de teatro quando apresenta estrutura poética. Porque quando o ator for falar o texto, ele não simplesmente está falando um texto, está recitando ali um poema. Então, nós sabemos que por isso o apelido de o poeta teatrólogo. Outra coisa que nós podemos encontrar nele é essa questão da ausência, né, de uma figura definida. Essa é uma imagem. Nos interessa a produção. A primeira peça de Gil Vicente aparece no ano de 1502, que foi o monólogo do vaqueiro, O Alto da Visitação. Essa primeira peça, ela foi dirigida justamente ao nascimento do herdeiro da coroa portuguesa, João III, que vai ser um dos monarcas de Portugal. Além disso, tem uma última peça datada de 1536, que é Floresta de Enganos. Portanto, encerrando ali, como a gente pode perceber, uma carreira literária que, brincando, 34 anos de produção teatral. São cerca de 40 peças que o Gil Vicente deixou, além da poesia e tudo mais.
O problema é que o filho dele, em 1562, resolveu fazer a edição das obras do pai. E nessa coletânea que ele faz, Compilação de todas as obras de Gil Vicente, feito pelo filho dele, Luiz Vicente, pensem que o ano de 1562 já é um mundo um pouco distante daquilo que Gil Vicente viveu. Porque nós estamos falando já num período no qual a Inquisição, o Index Librorum Prohibitorum, um concílio de Trento, ele passa a influenciar de forma direta na vida das pessoas, que é o assunto que nós teremos no Barroco. Porque antes disso acontecer, nós sabemos que o Gil Vicente viveu, e depois disso, que o filho dele resolveu editar a obra do pai, o mundo já era outro, imaginem vocês. Martinho Lutero havia feito as 95 teses, rachou o mundo católico. Lá em 1562, tudo isso já tinha acontecido. Então, por isso que a obra passa a ser censurada. Isso a gente sabe que vai ser significativo. Então, quando pensamos nesse texto aqui, as compilação de todas as obras de Gil Vicente é uma espécie de símbolo, a primeira edição da obra completa de Gil Vicente, tá? 1562, organizada pelo seu filho Luiz Vicente. Então, tudo isso, gente, acaba sendo para a gente muito significativo e importante. Seguindo, nós temos no Teatro Nacional Português as obras de Gil Vicente podendo ser analisadas de uma forma bem sistemática. A primeira forma é justamente dividir 6 tópicos. A estrutura do teatro dele, que é justamente essa coisa da poesia dramática, como eu acabei de dizer, é porque ele usa sempre estrofes que são rimadas e versos que são versos redondilhos. O redondilho nós sabemos que é um tipo de versificação, um tipo de que pode ocorrer tanto com redondilha menor, que tem 5 sílabas, quanto a maior, que tem 7. Além dessa questão estrutural, a poesia em si, nós temos um outro aspecto que é a ação dramática. Dentro da ação dramática, nós podemos citar há 2 momentos aquilo que eu chamo do teatro como sendo o teatro alegórico, que é aquele que tem uma ação completamente fragmentada, e aquele que eu chamo de teatro narrativo, que é justamente aquele que tem uma certa noção de enredo, aquela coisa toda. Professor, qual que é a diferença do teatro alegórico para o teatro narrativo? O alegórico vem de alegoria. Alegoria é um conjunto de metáforas. Se a gente pegar o Alto da Barca do Inferno, que é uma das peças mais famosas de Gil Vicente, é uma alegoria sobre o que seria a vida após-morte. Na realidade, Gil Vicente fez o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca da Glória. Respectivamente obras influenciadas pela Divina Comédia de Dante, que foi falado no episódio 1, basta ver o link aí, Humanismo 1. Quando falamos essa obra, o Alto da Barca do Inferno, nós encontramos as almas recém-mortas chegando a um arraiz de porto em que tem uma barca do anjo, outra barca do tinhoso, do capeta, do temeroso, tá ali e as pessoas vão chegando. Adivinha onde que as pessoas vão chegar com mais peso? Lógico que o Gil Vicente não vai colocar o pessoal embarcando na barca da glória, muito pelo contrário. Bate na barca da glória, aquela coisa do porteiro, você é menor de idade, sabe aquela coisa assim? Quer dizer, não, eles vão ter que, todo mundo vai seguir para a barca do inferno. Então, a alcoviteira, que é uma mulher que costuma ali, coaptar, moçoilas para o ofício do corpo, se é que vocês me entendem, se é que vocês entendem o eufemismo, nós temos ali o juiz, que vai ser corrupto, o sapateiro, que é ladrão, o padre, que prevarica, quer dizer, são vários estratos sociais que Gil Vicente vai desfilando, uma peça curtinha de se ler, vale a pena. E aí o Gil Vicente vai dando o recado dele, quer dizer, aquela coisa de que, cara, tem alguma coisa que a gente tem que fazer aqui que não está certo. E essa questão crítica é o que chama a atenção do teatro dele. É o que nós podemos associar o teatro gilvicentino ao Boccaccio, como sendo uma espécie de precursor desse espírito realista de falar as questões sociais dentro da história de Portugal. E é nesse sentido que o teatro dele toma corpo, porque os únicos que vão para o céu na peça é a figura do parvo, que é o tolo, Joane, que é o bobo, o cara que representa um extrato popular, por assim dizer, na peça, e a elite, os 4 cavaleiros da Idade Média. Por que os 4 cavaleiros foram para o céu, professor? Porque eles tombaram em Guerra Santa. Então se acreditava que quem tomba em Guerra Santa já vai ter ali um lugar garantido no paraíso.
Voltemos aqui à análise dele, porque isso é o teatro alegórico. O teatro narrativo já é outra coisa, já são peças de enredo. Por que peças alegóricas? Porque a ação é fragmentada. No Alto da Barca do Inferno, se você inverter a entrada e saída dos personagens, exemplo, inverto a ordem. O primeiro que chama é Henrique, que é o fidalgo. Se eu colocá-lo no meio, não vai alterar o sentido da peça. Se eu colocar o personagem final no início, se eu colocar o personagem inicial no meio, o do meio no final, não vou alterar em nada a peça. Então a gente fala que é o teatro conhecido como alegórico, onde a ação é fragmentada. No teatro narrativo, não. Existe uma sequência de ação, existe uma historinha para contar, como a farsa de Inês Pereira. A Inês, não confundir com Inês de Castro, que é outra personagem, tá? Que é a personagem histórica do Fernão Lopes. A Inês é uma moça que está acostumada a ler os serviços domésticos e ela não gosta muito bem de fazer isso. E ela é uma das personagens mais assim cultuadas do universo gilvicentino, porque ela está à frente do seu tempo. Ela quer escolher ao invés de ser escolhida, porque aquela história de uma menina que poderia escolher o marido, escolhe o marido errado, né, num primeiro momento, e por ser o mais garboso, o mais bonito, e depois vai ter que recorrer a uma segunda estratégia. Qual segunda estratégia? Escolher o primeiro que ela desprezou, que era o mais feio de todos. É a história de Inês Pereira, uma história que ocorre dentro da peça, a figura do Pero Marx e a figura do Brás da Mata. Brás da Mata é o escudeiro, garboso, bonito. O Pero Marx é aquele rapaz feinho, só que ele tem grana, tem dinheiro. E a Inês, quando pôde escolher, ela vai escolher quem? Vai escolher o bonitão, o garboso do Brás da Mata, quer dizer, se dá mal no casamento. Aí, por consequência da história, que eu não vou me alongar aqui, morre o Brás da Mata e Inês fica viúva. Resultado, no final, ela vai escolher se casar com o feinho do Pero Marx. Fazendo jus a uma espécie de mote que foi feita, segundo alguns falam, como tom de desafio para que essa peça fosse escrita, a farsa de Inês Pereira. Mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. Quer dizer, pensa nisso. Mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. Mais vale o feinho que está me fazendo feliz aqui, como aponta a Inês ao final da história, como aquele bonitão que só me fez sofrer. Pensem nisso, aquela lição de vida, né? Nós não podemos esquecer que a questão das personagens também, eu tenho personagens típicos, personagens alegóricos. Os personagens típicos, vale a pena citar, são tipos humanos sociais caricatos, como a farsa do velho da horta. É o velho que é tarado, para não falar outra coisa, tá? É aquele velho que vê uma mocinha lá já fica, né, todo... Deixa pra lá, né? Mas assim, ó, a farsa do velho da horta é um personagem que nós chamamos de personagem típico. O padre é um personagem típico, tá? Aquilo que tipifica, portanto, um ser humano caricato, a gente vai entender como personagem típico. Já o personagem alegórico é uma representação, uma ideia, né? Ou instituições. Exemplo, tem o anjo, alegoria do céu, do bem, o diabo, alegoria do mal. Vamos lembrar do carro alegórico. Então, mais ou menos isso. Nós encontramos, além dessa questão das personagens, outro aspecto importante seria o idioma. Ele não escreve só em português. Lembrando que quando ele escreve em língua portuguesa, nós podemos encontrar o português, desde o português popular, o chulo, né, grotesco, até o português erudito. E ele inclusive brinca. No Alto da Barca do Inferno, exemplo, o juiz quando vai falar, ele usa um linguajar típico dos juristas, só que tudo macarrônico. Quando ele coloca o padre, ele vai tentar usar de caricatura nessa figura do padre também. Então, é essa questão linguística que é importante a gente citar do teatro gilvicentino, tá? Que ele foi do português culto até o português popular. Ainda ele escreveu em castelhano, que é uma questão normal, saiaguês, é um dialeto, tá? E peças bilíngues no qual misturavam também idiomas. E essa questão artística, nós não podemos esquecer que o autor ele vai ter alguns gêneros. Os gêneros no qual nós podemos citar são dois. Seria que, num primeiro momento, os autos sempre tendem a apresentar essa intenção religiosa, mística, moralizante, alto da alma, alto da barca do inferno, alto da glória, assim por diante, como também nós temos as farsas, né? As farsas, elas são mais direcionadas por a questão da sociedade. Exemplo disso, farsa de Inês Pereira, farsa do velho da horta. Então, nós temos numa galeria de mais de 40
peças ao todo. Então, é um autor que se superou no tempo, tá legal? Seguindo aqui, outro aspecto que eu traço são as influências para a concretização de seu teatro. Primeiro, a tradição judaico-cristã, como vocês podem perceber. A tradição judaico-cristã é a tradição bíblica. É a tradição que vai forjar, diga-se de passagem, boa parte do mundo ocidental, gente. Não podemos esquecer desse detalhe. Fora isso, nós temos a tradição clássica, que é a influência da cultura greco-romana em suas peças também. E personagens da cultura clássica também aparecem dissipados em suas peças. Lembrando que isso aqui é uma visão geral sobre a estrutura do teatro dele. Falar das histórias que ele inventou, como eu acabei de dizer, são mais de 40 peças ao todo, né? O teatrólogo espanhol, por Andalé Ensina, é um outro ponto de partida para ele, além das novelas de cavalaria também, que nós já estudamos no Trovadorismo 2, finalzinho do Trovadorismo 2. Quando falamos no teatro de Gil Vicente, não temos, portanto, uma figura central representando o personagem, né? Agora, Gil Vicente ele pode ser analisado pela crítica. E dentro desse aspecto crítico, eu posso citar para vocês a visão do Antônio José Saraiva e Oscar Lopes, que separam a obra gil-vicentina nas seguintes modalidades, que seriam elas aqui. Num primeiro momento, nós encontramos os autos pastoris, que são histórias, como vocês podem perceber, que tem a ver com o campo, tem a ver com a natureza, aquela coisa toda. Os autos de moralidade, que dentro desses autos sempre a questão da ética muitas vezes é discutida. E por último aqui, né, nós temos as farsas, como eu falei para vocês há pouco, que são as farsas sempre relacionadas às críticas sociais, mais dirigidas a um olhar agudo da sociedade. Além disso, eles colocam ainda para a gente os autos cavalheirescos, que são histórias, como o próprio nome diz, isso aqui acaba sendo autoexplicativo, e a outra que seria as alegorias de temática profana ou fantasias alegóricas. Como eu falei para vocês, Gil Vicente muitas vezes escreve peças, questão daquilo que é discutido não está ali de forma material. Pense o mundo que ele viveu. Pense quem foi esse personagem. Pense que, diante de todas as adversidades, ele vai se transformar numa das figuras centrais do humanismo em Portugal. Pessoal, fico por aqui. Até a próxima. Lembrando, se você gostou desse vídeo, dê um ok aí pra gente, tá? E se inscreva no canal, que é uma forma prática de você estar recebendo todas as notificações dos próximos vídeos que forem sendo postados, dessa sequência que eu estou estabelecendo aqui dentro da literatura tanto brasileira quanto portuguesa, certo? Até mais. Valeu, povo. Até...